A paz do Senhor, irmãos. Vamos entrar aqui agora no capítulo 4 de Levítico, certo? Que é um capítulo também que é muito interessante de a gente estudar e faz muito sentido para os nossos tempos hoje, beleza? O capítulo 4 fala sobre a oferta da culpa, beleza? E vai estar retratando sobre pecados involuntários, certo? Mas mesmo os pecados involuntários, irmãos, tem consequência, beleza? Nunca se esqueça. É involuntário, foi sem querer e tudo mais, mas há uma consequência, entende? Não tem como você profanar a santidade de Deus e não ter consequência nisso, por querer ou não, beleza? Então há uma consequência. O capítulo 4 começa dizendo assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém pecar por ignorância, a palavra ignorância aqui não é ignorância do cara ser burro, idiota, nada disso. É questão de não saber, pecou por não saber, beleza? Por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor. Ou seja, a lei é do Senhor, os mandamentos são do Senhor. Você pecou contra eles, por involuntário ou não, é pecado da mesma forma, beleza? Por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, diante do véu do santuário. Beleza? Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, para que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho, expiação tirará dele, e a gordura que cobre as entranhas, tal, enfim. A gordura não pode e o sangue também não pode. O que a gente precisa pontuar nisso aqui, irmãos? Primeiro, aqui fala sobre 4 tipos de ofertas. Quais são elas? Primeiro, fala da oferta de quando um sacerdote peca, beleza? Quando um sacerdote peca. E fala da oferta de quando um líder peca. E fala da oferta quando uma pessoa comum peca. São 4 tipos, né? Quando todo o povo também peca, também são 4 tipos de ofertas, certo? E aqui já é a oferta de expiação de pecado. Por isso que tem que derramar o sangue, tem todo um ritual que tem que seguir, beleza? O que acontece? Quando um sacerdote peca, o preço a se pagar é maior, porque o sacerdote está tipo assim, vamos colocar como se o sacerdote tivesse um nível a mais que os outros membros da igreja, né? As pessoas que são membros da igreja. Então, o que acontece? O sacerdote, quando ele pecava, ele tinha que fazer a imposição de mãos, certo? O sacerdote que pecou e fazia a imposição de mãos, era a porta da tenda, não era em qualquer lugar, tinha que ser na porta da tenda, na entrada ali mesmo, certo? E aí o sumo sacerdote pegaria esse animal, que já estaria imolado, já estaria pronto, né, já com sangue derramado, pegaria esse animal, pegaria esse sangue, molharia o dedo no sangue do animal e aspergeria no véu da tenda do encontro, certo? 7 vezes. E pegava esse sangue e derramaria nos chifres, nas pontas do holocausto, do altar, beleza? Derramaria na base do altar, no pé do altar também derramaria esse sangue, beleza? E depois queimaria toda a oferta, todo o animal seria queimado, não podia sobrar nada, queimaria tudo, beleza? E semelhante a um sacerdote, quando uma congregação inteira pecava, porque, tipo assim, irmãos, um sacerdote está um nível mais alto, certo? Ele tem uma intimidade maior. Até porque se a gente vai lembrar
que o povo, eles podiam entrar no pátio, mas nenhum deles podia entrar no santo lugar, certo? Somente o sacerdote. E somente o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo lugar, ou seja, você tem um nível a mais de intimidade, um nível a mais de relacionamento com Deus, certo? Então, um sacerdote pecou, o nível era maior, a gravidade era maior. Só que no caso de uma congregação inteira pecar, a gravidade é a mesma que tinha para um sacerdote. Por quê? Porque, irmãos, são muitas pessoas pensando numa coisa e não tem como ser involuntário, entende? Não é possível que no meio daquele tanto de gente, não pensou e não fez o negócio, não fez a coisa correta, né? Fez a coisa certa. Continuou insistindo naquele erro. Tanto é que você vê a Corá e toda aquela corja que estava com ele, a terra engoliu todo mundo. Porque Deus não perdoou, porque era muitos pecando contra um. Várias vezes você vê isso, você vê Moisés discutindo com o povo, bravo com o povo, por conta de eles criavam um bolinho de pessoas contra algo que Deus tinha colocado. Então, esse tipo de pecado Deus colocava como a mesma gravidade com o sacerdócio. No caso de um líder, né, vocês vão lembrar que Moisés mandou um líder de cada tribo ir lá espiar a terra. Então, tipo assim, tinha aquele líder, tinha aquele príncipe de cada tribo e tal, tinha aquele cara que governava, né? Tinha o rei, podia ser um rei também, que era um líder, né? E lá para frente, quando o Davi era rei, tinha a fase do rei também, contava também, beleza? Então, qualquer tipo de líder. Era diferente, não precisava de ser não precisava de ser como é que fala? Cadê o animal? Um novilho. Não precisava ser um novilho. Podia ser um bode. Beleza? No caso das 4 ofertas, tinha que ser um animal sem defeito. Beleza? Aqui é um animal sem defeito. Mas não podia ser um novilho. Não precisava ser um novilho. Podia ser um bode. Acho que um bode do valor era menor. Ele mesmo colocaria as mãos, beleza? Sobre a cabeça do animal. Esse até aí não ia mudar. Ele, em vez de ser diante da tenda, seria do lado norte do altar, certo? O altar estava aqui, no meio, então do lado norte, né? Que é o lado de cima, era onde que fazia esse ritual. Não precisava ser um sumo sacerdote, era o sacerdote que fazia isso. E não precisava ser no santo lugar, né? Dentro da tenda. Podia ser fora, no pátio mesmo. Aí o restante era a mesma coisa, tinha que derramar o sangue no chifre do altar, né? Nas pontas do altar. E o restante na base do altar. E aí queimava somente, aí nesse caso, queimava somente a gordura. A carne do sacrifício ficaria para o sacerdote. Aquele sacerdote que estivesse fazendo o papel ali, né? Que estivesse trabalhando na hora, a carne ficaria para ele. Beleza? Nesse caso, Deus permitiria que ele alimentasse daquela carne. Não precisava queimar ela toda. E no caso de uma pessoa comum, não precisava ser um animal macho. Porque o animal macho, para eles, o animal macho tipifica diretamente Jesus. Beleza? E nesse caso aqui não precisaria. Podia ser um animal fêmea, né? Que é no caso uma cabra e tal. Só que tem que ser sem defeito. Não pode ser um animal com defeito em hipótese nenhuma. Aí o ofertante colocaria as mãos também do lado norte do altar, que seria o negócio, seria o sacrifício, poderia ser feito por um sacerdote, porque, irmãos, o sacerdote estava igualmente apto a fazer aquela oferta como um sumo sacerdote. Isso aí era fato. No caso dele mesmo pecar, do sacerdote pecar, ele não teria como. Gente, aí precisaria de um sumo sacerdote para poder estar fazendo esse ritual. Mas no caso de uma pessoa comum, de um líder, o próprio sacerdote poderia ter feito fazendo isso. No caso de uma congregação inteira, tinha que ser um sumo sacerdote, porque a gravidade do pecado era semelhante à de um sacerdote, beleza? Então, podia ser no ato e, como de um líder, o restante era igual, né? Você tinha que derramar os chifres do altar, certo? E o restante na base. Queimaria a gordura e a carne ficaria para o sacerdote, beleza? Afinal de contas, como eu falei, o sacerdote não trabalhava além do que o trabalho que ele tinha no tabernáculo, beleza? O trabalho dele era no tabernáculo, ele vivia daquilo. Então, as ofertas que vinham até ele eram do que ele se alimentava, beleza? Tem coisas nesse texto que a gente precisa pontuar, irmãos. Primeiro, por que Deus mandava
colocar do lado norte, fazer esse ritual do lado norte, no caso de um líder ou de uma pessoa comum. Porque na Bíblia vai dizer que o mal vem pelo norte. Então eles faziam essa questão do lado norte, jogavam as cinzas lá para que o mal não entrasse. Beleza? Então é por isso que Deus manda eles fazerem do lado norte. Outra coisa, no caso de todo um povo, né, que hoje, tipo assim, nós pode colocar como uma congregação inteira, pecasse e o sumo sacerdote fosse fazer isso, não precisava vir toda a congregação impor as mãos e fazer tudo. Era o ancião que tivesse à frente daquela congregação, beleza? Daquela tribo e tal. É o ancião que ia lá e colocava as mãos e fazia todo o trabalho, beleza? Por que derramava o sangue nos chifres, né? Nos chifres ou nas pontas do altar? Não sei se os irmãos vão lembrar que o altar era algo quadrado, né? Bem grande, e tinha umas pontas. Se a gente ler lá em Êxodo, vocês vão ver que tem umas pontas, né? E aí eles chamam aquelas pontas de chifres. Por que derramava nas pontas do chifre, né? do altar, né? No chifre do altar, o sangue? Porque chifres tem a ver com poder. Então, o sangue tem poder de expiar aquele pecado. Beleza? Por isso que nos quatro tipos de pecado era a mesma coisa para todos, né? Tinha que derramar o sangue no chifre. Beleza? Por que derramava na base? Porque a base tem a ver com a cruz de Cristo. Beleza? O pé do altar tem a ver com a cruz de Cristo. Então, o sangue de Cristo derramado ali, que também tem poder para poder fazer expiação sobre esse pecado. Beleza? E por que no caso de um líder ou de uma pessoa comum, a carne ficaria, né, para alimento de quem estivesse trabalhando lá, o sacerdote e da família dele? Por quê? Porque no caso de um pecado de um sumo sacerdote e de um povo inteiro, de uma congregação inteira, o nível do pecado era maior, certo? Não é questão de pecadinho e pecadão. Isso existe? Existe. Existe pecados maiores e existem pecados menores. Porém, existem níveis de consequências, de uma gravidade, de acordo com a gravidade do pecado. Imagina se o sacerdote peca e ainda faz o sacrifício e ainda se alimenta daquela carne. Não fazia sentido nenhum. Então Deus proíbe isso, beleza? Ele pecou e agora ainda quer comer da carne? Não pode. Beleza? No caso de um povo inteiro também é a mesma coisa. Tipo assim, pô, velho, olha o tanto de gente. O animal tinha que ser totalmente queimado para Deus aceitar aquilo. Entende? Foi muita gente pecando contra ele. Porque Deus é santo. Ele não permite o pecado. E para não consumir todo o povo, ele aceitava essa expiação. Beleza? Não sei se eu já falei com os irmãos que o caso de Deus aceitar, aspergir o sangue para poder aquele sangue que foi aspergido cobrir o pecado, fazer expiação do pecado, não era que ele não podia ver através do sangue. Claro que ele podia, não tem poder para isso. A questão é que ele escolheu não ver através do sangue, beleza? Foi uma escolha de Deus. Então, por ele não querer ver através do sangue, porque se ele vê através do sangue, na verdade, se ele visse através do sangue, ele viria o pecado do homem, irmãos, ele mataria todos. Então ele aceitou não ver através do sangue de Cristo, não ver através do sangue quando ele mandou passar o sangue nos umbrais da porta, não ver através do sangue quando ele manda aspergir o sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, né, da tampa lá esqueci o nome, mas a tampa lá, o propiciatório. Ele escolheu não ver através daquele sangue, justamente porque se ele visse, ele ia matar todo um povo. Beleza? Então, no capítulo 4, tá falando sobre o pecado de culpa, né? Que era o pecado involuntário, que eu achei extremamente importante a gente situar que hoje não muda isso, não muda. É o mesmo sentido, não existe sacrifício de animais, mas em Romanos vai falar de um sacrifício vivo que sou eu. Então, eu pequei, eu tenho que levar uma oferta ao Senhor e essa oferta sou eu como sacrifício vivo. Beleza? Eu preciso me arrepender. Amém? O capítulo 4 é sobre isso. Beleza? Vou estar agora deixando o capítulo 5 também, para a gente poder completar o ciclo que ficou faltando. Prometo tentar um pouco mais rápido, tá colocando esses vídeos aí. Beleza? Vou tentar correr aqui meu tempo aqui, porque ultimamente não estou tendo muito tempo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Amém?
até o capítulo 5 aí. E aí, fique com Deus e até a próxima.